Opa, vocês estão bem? Que bom! Vídeo novo no canal do Soberano Marcial Eterno. Antes de começar o vídeo, quero pedir para vocês deixarem um like. Se for novo aqui, se inscreva e nosso grupo de membros está aberto por R$5. Vai ser de grande apoio se você puder colaborar. No último vídeo, vemos o protagonista chegando na frente do cofre da família Lee. Ao chegar, ele logo se assusta vendo a formação da fênix flamejante que protege o cofre. O figurante que tinha o acompanhado pergunta se ele reconhecia essa formação, e completa falando que o patriarca tinha realizado vários pedidos para alquimistas que pudessem avaliá-la, e nenhum conhecia nada sobre ela. Em vez de responder a pergunta do velho, o protagonista pergunta quanto tempo esse cofre esteve na família. O velho fala que não sabe ao certo, mas de acordo com os ancestrais, ele sempre esteve ali e não foi construído por eles. O prota, em pensamento, diz que isso fazia até sentido. A formação da fênix flamejante era de 9º grau e essas técnicas foram perdidas há muito tempo atrás. Todas as versões delas do continente possuem falhas contidas. Ele ainda em pensamentos diz que se existisse um ancestral da família Lee com poder suficiente para usar essa formação, então ele deveria ter sido um dos mais fortes e poderosos do continente. Ele não acha que teria começado iniciando num país pequeno como este. Com este questionamento, ele entra no cofre e o figurante que foi com ele diz que o patriarca sempre mantinha a área restrita. Ninguém era permitido entrar sem o conhecimento dele. Então, ele ficaria ali fora. Já dentro do tesouro da família, o protagonista estava caminhando até que ele chega a uma área cheia de cofres e começa a rir feito louco. Esse era realmente um espaço subdimensional, e analisando o espaço, devia haver algum tipo de artefato lendário por ali. Agora fazia sentido a entrada ser guardada pela formação da fênix flamejante. O prota usa uma técnica que lembra muito o Sharingan do Uchiha e se pergunta onde o tesouro estava. Uma pequena pedra brilhando em energia chama sua atenção. Ele se foca nela e sua projeção espiritual toma um revés que o joga longe. Meio que ferido e sem entender nada, o protagonista começa a rir feito um psicopata, falando que a energia do bagulho era de outro nível, mano. Poderosa demais. Agora, mais do que nunca, ele queria realmente ver o que era. Ele começa a recitar sua técnica. Como sonhos e desilusões, florescer reflexível das águas crescentes. E uma pequena gota de água cai em cima do artefato, explodindo o local em energia espiritual. Ele exclama ao ver o que era aquilo. O monumento do Deus do Mundo. Sentado, ele se pergunta o que o monumento do Deus do Mundo é e como ele possui tanto poder. Como ele pôde quebrar diretamente pelas suas artes marciais lunares. O fluxo dessa energia estranha era mais forte que sua arma de 9º grau, a espada perfuradora de constelações. Será que esse artefato era definitivamente do 10º nível do reino do cultivo? Dizem que no momento que se entra no 10º reino, chegará ao pináculo das artes marciais, se tornando uma divindade marcial. Será que esse monumento era um artefato deixado para trás por essa tal dita divindade? Só podia ser isso. Chegou o protagonista a uma conclusão. Afinal, ele atacou diretamente sua alma, um poder que só as divindades marciais alcançaram. Nessa hora, o prota usa uma de suas técnicas marciais, e o tesouro começa a ressoar com ela. Então, ele percebe que ela também poderia ser uma técnica marcial de classe divina. Feliz, ele se pergunta se o monumento do Deus divino aceitará que ele coloque seu selo nele. Só que parece que foi o contrário, o monumento que entra em sua consciência. Após ocorrer o armazenamento da consciência, o protagonista fica feliz. Ele conseguiu. Ele foi capaz de transferir o monumento do mundo para dentro de sua alma. Nessa hora, ele se vê meditando em uma caverna. O monumento do Deus do Mundo era tão incrível que conseguiu conectar as constelações. Mais estranho era que seu interior era realmente uma pequena caverna. Mas o que importava agora era que o monumento do Deus do Mundo o ajudou a romper ao pico do guerreiro marcial de 5 estrelas na mesma hora. Infelizmente, não importa o quanto ele tentava, ele só conseguia entrar no espaço subdimensional do monumento por enquanto. Ele não conseguiu controlar tudo dele, mas era como ter seu próprio armazenamento extradimensional em sua mente. Com sua carinha de gato característica, ele fala que era bom deixar pra lá por enquanto. Pelo menos agora ele pode pegar todos os tesouros da família ali sem problema. Convicto que era melhor deixar isso por enquanto, agora ele tinha muitas coisas que se preocupar. Refinar algumas pílulas e medicamentos, não apenas para tratar o amigo de seu avô e o comandante Ruivinho. Ele precisava preparar tudo para suas necessidades futuras de cultivação. Muitas coisas estavam acontecendo na cidade e ele teme que não vai viver em paz por muito tempo.
O que ele precisa agora era manter o foco e se preparar para os dias de turbulência. Já corta para a Associação dos Alquimistas. O Prota estava pedindo para o cara chamar Jiarong, seu servinho. O cara explica que ele entrou em reclusão junto com o líder da associação e não voltou até hoje. E a garota que estava ao seu lado já se contorce toda, sabendo que ele não conseguiria lidar com o protagonista, ela já conhece bem ele. Alheio à preocupação do cara, o protagonista disse que apenas ele deveria chamá-lo e tem certeza que Jiarong não ficará bravo com ele. Nessa hora, seu novo servo começa a dizer que talvez ele não entenda, mas quando os alquimistas entram em reclusão, seu treinamento se torna muito duro e perigoso, muito além dos artistas marciais. E em caso eles forem interrompidos sem nenhum motivo, eles vão com certeza perder todo o seu progresso. Olha só, família, pra quem esse cara tá explicando, velho. Nosso Prota é o deus da alquimista, mano. Falo nada, só observo. O Prota ainda alerta o humano da associação e fala: se Jiarong descobrir que ele estava o procurando, mas ninguém o avisou, as consequências podem ser ainda piores do que ele imagina. Seu novo servo apenas pensa que ele era jovem e muito arrogante. Todos esses alquimistas são pessoas loucas de nariz em pé e subestimam a todos, exceto outros alquimistas superiores a eles. Agora tá explicado porque esses velhotes alquimistas gostam tanto do nosso Prota, mano. Ele é um deus da alquimia. E seu servo ainda tem coragem de completar, pensando que o Prota era apenas o jovem mestre da família ali. Mesmo que ele seja um artista marcial muito capaz, as pessoas que andam no caminho da alquimia não ligariam nada para ele. O cara da torre de alquimista insiste, falando que se o Prota precisasse de alguma coisa, ele mesmo poderia o ajudar. Só que o Prota apenas fala: eu preciso refinar algumas pílulas e preciso que Jiarong me sirva. O cara, vendo que era apenas isso, diz que mesmo que a associação não possua muitos alquimistas, ele pode arranjar 2 para refinar as pílulas pro Prota. Nessa hora, o novo servo do Prota fica meio assustado, desde quando a associação de alquimistas era tão bonzinha assim. Uma vez, ele precisou de uma pílula de 2º grau e teve que esperar por mais de 1 mês. O Prota balança a mão todo debochado e fala: não, isso seria muito chato. É mais fácil fazer Jiarong me obedecer. E completa: mestre Liang, por favor, chame-o para mim. Mais uma vez, seu novo servo fica incrédulo quando lembra dele dizendo: é mais fácil fazer ele me obedecer. Que arrogância era essa do mestre Yun? Mas o cara da associação falou que talvez isso não seja muito bom. Então, o Prota um pouco mais sério fala: eu vou te perguntar a última vez, vai chamá-lo ou não? O cara começa a gaguejar e o Prota fala: beleza, tudo bem, vamos. Ele se vira e chama seu novo servo, que nessa hora já estava até meio perdido pensando como ele era tão arrogante assim. Antes de sair, o Prota ainda faz uma piadinha falando: já que esse é o caso, então não poderei fazer nada sobre as feridas do comandante Ruivo. Vou pedir para que ele venha até a Associação dos Alquimistas conversar com vocês pessoalmente. Ao ouvir isso, o cara já grita correndo para ele esperar. Já que era assim, ele pessoalmente ia chamar Jiarong agora, mesmo que seja uma situação de vida ou morte. Mas o Prota, todo debochado, como sempre, fala: não, isso seria muito ruim. Como você mesmo disse, Jiarong está em reclusão e não deveríamos o perturbar. O cara, todo perdidinho, já começa a falar: não, as feridas do comandante deveriam ser consideradas um problema nacional. Dentro de nosso país, você é a única pessoa com habilidades de curá-lo. Eu chamarei Jiarong agora mesmo. Em pensamentos, o cara já estava louco. Esse moleque só podia estar de brincadeira com ele. Se o tratamento do comandante fosse atrapalhado por sua causa, esqueça o comandante. Até mesmo sua majestade, o rei ou o líder da associação o comeriam vivo. Vendo essa situação cômica, agora além do segundo servo, a atendente também estava perguntando quem diabos era esse garoto mestre 1. Eles chegam à frente do quarto de Jiarong. Nessa hora, o cara, que era todo corajoso, em vez de chamar ele, aponta para a atendente e diz: vá e o chame, deixando a garota perdidinha se questionando por que tinha que ser ela. Sem escolhas, ela se aproxima e lentamente diz: mestre Jia, aconteceu algo, então precisamos que você saia de sua reclusão. E ao mesmo tempo, com lágrimas, ela pensa: eu estou ferrada, muito ferrada. O cara da torre de alquimia começa a pensar que Jiarong ficaria muito furioso, mesmo que seja pelo tratamento do comandante, mas fazer o quê? Ele diz que não tinha escolha a não ser fazer isso. Nesse instante, um vulto aparece pegando todo mundo de surpresa.
era Jiarong, que agarra a mulher e começa a gritar como ela ousa e atreve a perturbar enquanto ele estava em reclusão. Ele estava a um passo de se tornar um alquimista de segundo rank, fazendo a garota apenas chorar e lamentar. Ele reforça dizendo que estava prestes a avançar para segundo rank, mas agora todo o seu trabalho duro foi pelo ralo. Nem mesmo matá-la seria suficiente para compensar por isso. Nessa hora, o outro alquimista fica assustado e pergunta: o quê? Rank 2? Se não me engano, não faz muito tempo desde seu último avanço. Como isso era possível? Ouvindo a voz dele, Jiarong se vira e fala: caramba, Liang, então era você. Isso é tudo sua armação. Você está causando problemas de propósito, já que eu estava prestes a avançar para o nível 2. O cara todo tremendo, se cagando, já fala que não, foi o Mestre 1 que pediu para que eles o chamassem. Ele até mesmo tentou seu melhor para o pará-lo, mas não conseguiu. Nessa hora, como um balde de água fria, quando Jiarong ouve a palavra Mestre 1, ele congela. Ao fundo, o Prota aparece dizendo: isso mesmo, eu estava te procurando, e vou te falar, hein, você me fez te esperar por muito tempo também. O cara que veio com ele da Associação de Alquimistas pensa: putz, ele ainda ousou falar desse jeito, é hora de testemunhar sua morte. Jiarong lentamente e gentilmente tira a mão da garota, abana sua poeira e ao mesmo tempo começa a gritar: se o Mestre 1 me chamou, por que você não falou mais cedo? Sabe quanto o tempo dele é precioso? Como ousa fazê-lo esperar? Você não valoriza seu emprego, garota. Nessa hora, como um jutsu clone das sombras, vários Jiarong aparecem abanando, dando suco, colocando sombreiro para o protagonista e até mesmo engraxando sua bota. Ele diz que lamenta que seu mestre teve que lidar com esses idiotas. Se ele soubesse que ele estaria vindo, ele não teria nem mesmo entrado nessa droga de reclusão. Os três que tinham vindo com ele já exclamam assustado com a cara toda torta. O Prota ainda brinca e diz: que isso? Você acabou de dizer que tinha chegado perto do rank 2, mas agora todo o seu trabalho duro foi pelo ralo. Nem me matar seria o suficiente, não é mesmo? Para compensar sua perda. Foi isso que você disse. Ouvindo as palavras que ele disse saindo da boca de seu mestre, o CPU de Jiarong torra e a cabeça dele começa a sair fumaça. Ele então começa a falar o que era tão difícil em se tornar um alquimista de rank 2. Ele podia fazer isso a qualquer hora. Esse seu cérebro estúpido deveria saber que essa seria uma hora ruim para fazer um avanço. Ele deveria ter escolhido a hora melhor, e que o Prota tinha feito bem em o interromper. Ao ouvir essas palavras tão insanas, os três que tinham acompanhado começam a perder sua cabeça literalmente. Jiarong leva seu mestre 1 à maior sala de treinamento da associação. O Prota apenas resmunga e chega perto da parede. Ele começa a fazer vários golpes. Nessa hora aparece a técnica Templo dos Campos da Sakura. Jiarong e seu outro servo ficam perdidos. Esses golpes eram ferozes e determinados. Como eles são tão diferentes e como eles estão tão conectados. Parece que ele estava escrevendo nas nuvens. Essa era a técnica Flor de Pêssego, e seu novo servo fica maravilhado ao ver sua beleza completa. O Prota passa e diz: Jiameng, se você não for capaz de aprender nada além do seu entendimento da intenção da espada de Flor de Pêssego, quando tiver terminado seu treinamento, apenas provará que te falta talento. Nesse caso, nunca mais será permitido que me siga ou apareça em minha frente. Ele deixa o cara para trás e os dois entram na sala de refino de pílulas. Jiarong diz para a mulher que dessa vez nada deve os perturbar, nem que seja o imperador, e a mulher simplesmente sacode a cabeça feito louca concordando com o velho. O Prota então diz que eles vão começar a refinar a primeira remessa. Primeiro e mais importante, seu servo devia olhar e aprender. Seu trabalho era o ajudar com poder espiritual no caso que o do protagonista não seja suficiente. Ele originalmente planejava que ele apenas o ajudasse com coisas inúteis, mas parece que não será o caso dessa vez. Seu servo fica com os olhos brilhando e diz que estava tudo bem. Ele não ligava, desde que seja coisa aleatória ou qualquer outra coisa, ele estaria feliz em ajudar seu mestre. Nesse instante, vários pontos de luz brilhante começam a aparecer e os tesouros que o Prota pegou de sua família aparecem. Jiarong fica preocupado e pergunta se ele não tinha por acaso roubado a sua associação, certo? O protagonista manda o velho ficar de boa. Essas eram as coisas que ele pegou no cofre de sua família e trouxe, deixando seu servo maravilhado com a riqueza e o poder de famílias militares. Isso era demais.
O prota diz que dentre as pílulas que eles têm que refinar hoje, há algumas com energia Yang extrema. Será difícil controlar o refinamento com seu nível de energia atual. Não importava o quão proeficientes suas técnicas poderiam ser, não seriam suficientes para ele fazer todo o papel com seu pequeno poder espiritual. Então, seu objetivo principal nessa reclusão era se tornar um alquimista de rank 2. Então, ele aponta para seu servo e diz: "Nós dois temos que nos tornar." Ouvindo isso, seu servo nem reclamou, ele apenas diz: "Sim, jovem mestre." Só que depois dessas palavras encorajadoras, o prota simplesmente cruza os braços na cabeça e diz: "Certo, agora eu vou ali tomar um chazinho primeiro", deixando seu servo sem entender nada. Vemos que assim que o prota entrou em reclusão, eventos muito significativos começaram a acontecer pelo país. Seu avô reganhou o controle da família. Ele proclamou Li Hi como um espião e ordenou que ele fosse morto. O exército, desmotivado, reganhou sua moral e demonstrou grande presença no país. Além disso, o velho organizou uma cruzada em larga escala de inimigos políticos que estavam do lado de Li Hi. Suas casas foram invadidas e eles foram obrigados a desistir de suas posições. Alguns foram até mortos durante a oposição à família Li, e seus corpos foram jogados de alimentos aos cães. Os antes barulhentos e arrogantes se tornaram silenciosos. Ninguém mais ousou se opor à família Li. Enquanto era procurado, Li Hi sumiu de repente. Ele não foi mais encontrado no país. Essas foram algumas notícias passadas por um servo que contava aos mestres da família Lan em seu jardim. Ele completa dizendo que família tiveram seus bens que valiam milhões confiscados. Ocorreram 7 mortes, 23 foram severamente feridos e centenas ficaram levemente feridas. O pai de Lan Feng, aquele figurante que tomou um pau pro protagonista na arena, conversa com seu pai, falando das ações daqueles caras da família Li completamente descuidadas. Seu pai diz que ele não entende nada. Se o avô do protagonista quisesse destronar o imperador, ele faria tudo calmamente e silenciosamente. Ele apenas está lidando com alguns insetos que não tinham poder sobre o trono. Talvez ele esteja fazendo isso pela raiva de ter sido capturada. Seu filho não consegue acreditar e pergunta se seu pai realmente acreditava que ele tinha sido facilmente capturado. Ele aposta que foi um rumor. O velho se escondeu por um tempo só para ver o que aconteceria depois. Rapaz, o maluco acertou em cheio, viu? Ele completa dizendo que essa foi uma estratégia perfeita. Ele se escondeu e por fora conseguiu ver todas as oportunidades de desmascarar os espiões da família Li. Acima disso, ele preencheu os cofres da família Li com o dinheiro ganho nos últimos dias saqueando e tirando dos espiões. Agora ele deve ter por volta de 100 milhões de moedas de ouro. O que era mais interessante ainda era saber se o imperador realmente se importava com algo. Ele adotou essa estratégia de ver e esperar. Será que ele realmente está tentando descobrir quais são as ações da família Li? Se as coisas acontecerem como o imperador esperou, a família Li terá que entregar metade de seus saqueamentos aos cofres reais, até o fim de semana. Seu pai pensativo diz, já que o velhote da família Li resolveu aparecer agora, significa que ele já sabe sobre a situação, mas ele não conseguiu entender o que estava por trás disso. Seu filho pergunta em que situação seu pai estava se referindo. Seu pai o responde dizendo: "Você realmente acha que o imperador deixaria a família Li correr livre?" As pessoas atacadas por eles eram aqueles que foram contra a família Li e apoiadores do primeiro príncipe. Seu filho estava assustado, então disse que o líder da família já entregou a quem ele apoiaria para ser o próximo imperador, e pelo jeito não seria o primeiro príncipe. Continuando falando várias coisas sobre a próxima coroação do imperador, que eu vou dar uma pequena resumida aqui para não ficar chato. No final, termina com o velho dizendo que talvez a família Li apostaria tudo nisso. O velho comandante Li era realmente corajoso. Depois disso, corta para o salão do primeiro príncipe. Várias pessoas conversam com ele, dizendo que as ações da família Li não deveriam ser deixadas passar sem consequências. A maioria das famílias e das pessoas atacadas apoiavam o primeiro príncipe. Se continuasse assim, quem ousaria o apoiar no futuro seria uma perda total. O primeiro príncipe coçava a cabeça indeciso. Mesmo ele tentando realizar vários pedidos de audiência, o imperador seu pai recusou todos. Já que era assim, eles não poderiam mais continuar. Seria melhor
se eles apenas se submetessem e ganharem algumas vantagens mais tarde. Mas nesse instante, alguém grita do lado de fora do salão. Estou aqui para ajudar a ter algumas ideias e planos. Eu prometo que você chegará ao trono com sucesso, deixando o primeiro príncipe alarmado. Ele grita: o espião do país das 100 batalhas ainda ousa mostrar seu rosto em minha frente? Tudo isso aconteceu por sua causa. Já que está aqui, sua cabeça será minha. E várias pessoas saltam de dentro do salão em direção a Li. Nessa hora, mesmo com várias espadas apontadas para ele, Li apenas diz: você está à beira da queda, meu príncipe. Por que tenta matar a única pessoa que ainda pode te ajudar com algo? Mano, esse maluco tá pedindo pra ir de comes e bebes. Já tomou na jabiraca todas as vezes que o Prota armou pra ele e ainda fica pensando que vai arrumar alguma coisa. Abre o olho, japonês. Em vez de sumir antes que nosso rei do deboche te manda comer capim pela raiz. Mas esse foi o vídeo, família. Espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Mas antes de sair, deixe o like aí, seus jovens mestres. Se inscrevam e paguem a marmitinha do pai participando do grupo de membros por R$5. Tamo junto, espero ver vocês em breve. Até lá, fiquem bem. Falou, falou e falou!